O que é, Gabriel? Eu vou começar e você já tá... O que foi? Fala habitantes do mundo Nerdófilo. Não! O pessoal tá pedindo. Ninguém pediu. Tá todo mundo pedindo. Se o Bilbo falar agora habitantes do mundo Nerdófilo, que eu falo. Tá até no Trending Topics. Bilbo não falou nada, fica quieto. Mundo Nerdovski, de novo aqui com vocês, e agora para falar sobre o que mesmo que eu vou falar? Nossa, é uma pegadinha, tá vendo? Uma pegadinha pro Gabriel, ele não sabe, sobre Han Solo, Gabriel. De novo? De novo o quê? Agora eu vou falar do filme que a gente viu o filme. Ah, é. Você viu o filme, eu vi, todo mundo viu o filme. E o mundo vai ver o filme a partir de hoje, o mundo vai ver o filme. Então, gente, Han Solo não é da hora. Não é da hora, não é isso tudo, ele é meio fué. O que eu posso dizer? Podia ter sido muito pior. Ou podia ter sido muito melhor. Então deixa eu explicar um pouquinho aqui. Achei que você tava zoando. Não tô zoando. A pessoa gosta de... Howard o Pato tá reclamando aqui. Han Solo, uma história Star Wars, funciona muito como escapismo, sabe? É um filme acelerado, é divertido e tal. No fim das contas, ele não tem nenhum propósito, e ele não tem nada com o que o protagonista precisa antagonizar. Então a gente tem uma regra besta no cinema, principalmente cinema de super-heróis, ou de heróis, ou etc., que um bom herói só é tão bom quanto o seu vilão. No caso de Han Solo, uma história Star Wars, não existe isso, porque ele não tem exatamente contra quem lutar ou alguém com quem ele antagonizar. Então a gente não vai ver aqui um malvadão feito o Krennic lá do Rogue One, ou obviamente o Darth Vader, ou obviamente o Kylo Ren, né, desses novos. O problema de Han Solo é que ele tenta responder perguntas que honestamente ninguém se preocupou em fazer, ou ninguém tá nem aí para as respostas. Tipo, de onde veio o Han Solo? E daí? Quem se importa com isso? O que importa é, quando a gente conheceu o personagem no Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, que eu assisti como Guerra nas Estrelas, porque eu sou... Velho. Han Solo era o anti-herói que todo mundo curte, né? A gente tinha o herói bacana e altruísta, que é o Luke Skywalker, e a gente tinha o cara que você falava, eu me identifico mais com esse cara aí, porque esse cara é um pouco mais falho, e as falhas deixam a gente mais humanizado. Então, talvez por isso, somado ao carisma do Harrison Ford, somado ao modo como os filmes originais, a trilogia original foi escrita, a gente aprendeu que Han Solo é um dos maiores personagens que o cinema já criou. Então é meio óbvio que quando começaram a fazer esses Star Wars Stories, ele ia merecer um filme solo, um solo do Han Solo. De novo essa piadinha do solo do sol. Mas não é boa essa piada, Gabriel? Sim, mas... Obrigado, você já falou que é boa, tá de boa. Sim, o Han Solo obviamente ia ter que ter um filme pra ele. E é mais óbvio ainda que não ia ser um filme com Harrison Ford, por motivos de Harrison Ford, Han Solo está morto, né? Morreu em O Despertar da Força. Fazer um filme entre os filmes com Harrison Ford mais jovem, até rolava hoje com tecnologia de rejuvenescimento que a gente tem visto muito nos filmes da Marvel, mas para um filme inteiro disso, talvez ficasse um pouco esquisito. Eu acho que o Harrison Ford mesmo não ia topar, porque ele não acha que Han Solo é um personagem tão profundo assim. É nesse ponto que o Harrison Ford estava certo. Han Solo não é um personagem tão profundo assim, e ele não precisa ser. Ele é o cara onde a gente projeta quem a gente é, o público, para poder entrar naquela montanha-russa que são os filmes de Star Wars, com personagens muito mais fantásticos e absurdos. No meio dos personagens fantásticos e absurdos, ele talvez fosse o mais humano. Aí veio Han Solo, uma história Star Wars, que teria direção do Chris Miller e do Phil Lord, que foi a dupla que fez Anjos da Lei, que fez Uma Aventura Lego, que são animadores / diretores live action com ideias muito bacanas. Só que a ideia deles não bate com o esquema de produção da Lucasfilm e da Kathleen Kennedy. Quando eles têm um roteiro fechado, você tem que filmar aquele roteiro fechado. Se aquele roteiro que está fechado não está funcionando muito bem, a gente trabalha de novo em cima desse roteiro até ficar beleza para filmar. Então foi assim, por exemplo, que Rogue One foi completado, né? Porque o filme estava pronto, eles viram o filme, algumas coisas não encaixavam, reescreve um monte de coisa, refilma como está escrito e vamos embora. O jeito de filmar do Miller e do Lord, ele é muito mais espontâneo. Então eles faziam muitas tomadas de uma cena só para pegar o tom certo de comédia, para pegar o tom certo de ação, para pegar o tom certo das atuações, e ele deixava as pessoas muito soltas. Deixar o elenco muito solto para contar uma história não é o jeito Star Wars, não é o jeito Lucasfilm de fazer cinema. Então, se o Gareth Edwards, que fez o Rogue One, ele meio que se encaixou nesse esquema de filmar, o Miller e o Lord talvez não. Isso começou a rolar um atrito,
o que acabou deles sendo demitidos no meio da produção. O que acontece quando um diretor é demitido? O filme tem que parar, tem que escolher um cara novo, talvez muda a data do lançamento. Eles escolheram Ron Howard, que é um cara, é um operário bacana, é um cara que fez filmes muito bons, mas ultimamente ele ou acerta muito, como em Frost Nixon, ou erra muito, como em Inferno ou Anjos e Demônios lá do Tom Hanks. Então, ele é um cara que ele vai tocar o que está na mão dele. É um diretor que, obviamente, sabe como dirigir, tem algumas sacadas muito boas e é da casa, né? Ele dirigiu Willow pro George Lucas lá atrás, ele já tinha um relacionamento com a Kathleen Kennedy. É um cara... um filme foda. Willow? Sim. Willow sim, o Willow eu gosto. Aleluia, aleluia. Olha os portos do céu se abrindo. Enfim, o Ron Howard fez um filme muito correto, né? Mas é um filme que a gente espera do Ron Howard. É um filme certinho e que não tem nenhum risco no filme. Então, apesar de todo o controle da Lucasfilm em torno de Rogue One, por exemplo, era um filme arriscado, porque a gente estava vendo uma aventura com protagonistas que a gente sabia que todos iam morrer. Então ele já dava um peso ao filme que Han Solo não tem. Han Solo, no fim, é meio que uma história de origem. A gente vê o Alden Ehrenreich, que é o novo Han Solo, que eu achei que ia ser pior do que ele é, mas ele não compromete de fato. Ele faz o que é exigido dele também, não é exatamente aquele cara cínico que a gente viu em Star Wars, mas talvez ele esteja a caminho de se tornar. Então a gente vê ele jovem no planeta dele, que é Corellia, fugindo meio que de um sindicato do crime local, e para não ser enquadrado, ele se alista no Império. 3 anos depois, no meio de uma guerra que o Império nessa altura está consolidando o poder pela galáxia, ele percebe que aquilo não é para ele, ele quer desertar, ele quer se juntar a um grupo que está lá também, meio que não lutando a guerra, mas infiltrado, e ele acaba se unindo a um grupo de criminosos que estão querendo dar um golpe e tem dinheiro envolvido. Nesse meio tempo, tem aqueles momentos que o pessoal vai aplaudir, só que timidamente no cinema. Han Solo conhece Chewbacca. Han Solo vai ver a Millennium Falcon pela primeira vez. Han Solo conhece o Lando Calrissian. Han Solo ouve falar dos Hutts de Tatooine. I like this kid. São várias referências que, para quem não é muito versado em Star Wars, não fazem muito sentido narrativamente. E o que não faz muito sentido narrativamente também é o tal do golpe que é dado. Ele, no fim, tem pouca consequência, até para a construção de personagem do próprio Han Solo. E tudo que acontece não é como Rogue One, que faz parte desse cânone e são coisas que a gente vai entender como a história toda avançou do ponto A ao ponto B. Que é uma coisa que tem me irritado um pouco nessa história de Star Wars, que é não sair muito do quintal dos filmes principais da série. Porque se não é para explorar esse universo vasto que Star Wars tem, qual é o sentido de ficar fazendo uma historinha aqui e ali? Já anunciaram que o próximo vai ser Kenobi. Anunciaram não, né? É um talvez que o próximo seja Kenobi, né? Do Obi-Wan Kenobi. Também não quero ver essa história. A história é meio fué. No fim das contas, Han Solo, ele convence como uma aventura. Ele tem 2 ou 3 cenas de ação que realmente são muito bem dirigidas, são eletrizantes, são bacanas. Alguns diálogos, para quem viu os filmes originais, vão fazer muito sentido e a gente vai dar muita risada, né? Algumas referências são boas. O menino que faz o Han Solo não compromete, mas no fim das contas é um filme que também não vai para lugar nenhum. Ele não tinha muito um propósito a não ser precisamos fazer esse filme. Então não é nenhuma coisa tipo, putz, precisamos contar essa história. É mais no sentido de, precisamos contar essa história, né? Não precisava contar essa história. Eu quero ver uma expansão do universo Star Wars, que talvez a gente veja na série de TV que o Jon Favreau vai bancar, ou nos filmes que vão ser produzidos pelo pessoal do Game of Thrones, dos produtores. Também quero ver qual é dessa trilogia nova que o Rian Johnson, que fez Os Últimos Jedi, está construindo aí. Por sinal, Os Últimos Jedi é um filmaço, viu? Muito fã, meio ranheta, não gostou, porque traiu o personagem do Luke Skywalker. Você não sabe de nada, gente. Não existe de trair personagem. Porque personagem não existe. Então, se o roteirista e o diretor encontra um caminho para quebrar aquilo que a gente conhece desse personagem e fazer que ele seja imprevisível e interessante, eu prefiro. Que é o que não acontece em Han Solo. Ele não é imprevisível e não é tão interessante assim. E a gente acaba com um monte de caras que a gente não fica muito afim de ver para onde vai. Tipo a Kira, né? Kira, que é a grande co-protagonista dele, meio que X. O vilão, que é um dos chefes da Aurora Escarlate, né? Crimson Dawn, a Aurora Rubra, que também é coisa de quem lê os livros e vê os gibis e joga os games,
mas não tinha sido citado nos filmes antes, também é um vilão pouco interessante. Até o personagem que aparece no fim numa cameo surpresa, que foi meio que criada para o pessoal falar, uau! No final a reação é tipo, vá. Não funciona muito, eu não vou contar spoiler dessa vez, tá, Gabriel? Obrigado. Eu vou contar isso aí. Então, Han Solo, uma história de Star Wars, no fim das contas, é um filme... Qual é a palavra que eu tinha usado antes? Fodão. Não. É um filme acelerado, é um filme empolgante, é um filme de ação que funciona bem. Mas, para ser uma história Star Wars, ele deixa a desejar. Assim, eu vi, eu não estou muito afim de ver de novo. Mas você se divertiu no filme? Me diverti. Gabriel está dizendo para vocês irem ao cinema porque é divertido. Eu estou dizendo para vocês irem ao cinema porque, né, vão confiar em mim. Ou no Gabriel. Confia no Bilbo. O Bilbo sabe das coisas. Eu tenho acompanhado essas séries da Graphic do Maurício de Souza, né, que tem lançado releituras muito bacanas de personagens clássicos como Astronauta, Papa Capim, a própria Turma da Mônica, mas esse Jeremias Pele é a primeira vez que eu sinto que a história ela vai além de quem é fã de quadrinho, quem é fã de personagem. Eu acho que ultrapassa barreiras que são muito necessárias, né? Então, o Rafael Calça e o Jefferson Costa, eles criaram uma história que não dança em torno disso, mas aborda mesmo o tema do racismo, e nenhum personagem seria melhor do que o Jeremias para contar essa história, de uma forma muito sensível e muito delicada. Então, numa época que eu vejo muita gente reclamando que as histórias em quadrinhos não tem para que abraçar causas e falar de diversidade e tal, é bom ver o pessoal da Maurício de Souza bancando uma graphic novel tão linda como essa Pele. Então, vai lá na Comics, eu ouvi. Vai lá na Comics, pega o seu Jeremias Pele, leia e dá um bate-palma, cara, pro Rafael Calça e pro Jefferson Costa, que fizeram uma HQ absolutamente incrível. Esse foi mais um Mundo Nerdola. Peraí. O que foi, Gabriel? Eu tô acabando, acabou o programa. Não, calma aí, você pode mandar um abraço pra uma galera aqui? Posso? Pô, são seus fãs, tem que mandar abraço também. Quem? O Marcos Oliveira. Marcos Oliveira. Renato BH. Luciano Eric. Harold Vox Santos. Harold Vox Santos, ele não sabe ler, tá? Ernesto. Ernesto, grande Ernesto. O Rogério Santos. Grande Mal de Macedo. Andrei Sorrento. Silva Lima. Guilherme Fonseca. Críticos de garagem. Isso. Ok. Você nem sabe por quê, né? Não, você tá mandando dar um abraço? Porque eles sugeriram ótimas maneiras de eu te matar depois do spoiler de Deadpool. Já viu Deadpool? Não. Uma semana e você não viu Deadpool ainda. Vou contar mais uma. Estragou. No fim de Deadpool acontece o seguinte. Gostou, Gabriel, de mais um spoiler? Trouxa. É isso. Só não manda abraço pro René não, porque o dele, a sugestão dele não vai rolar não, viu, René? Qual foi a sugestão, René? Não, nem vou falar. Não, fala você depois. fala. Não, depois você eu fala. falo. Agora você fala. Eu vou falar depois, você Não, vai você querer. fala agora. Não. René, a sua sugestão vai ser a que eu vou adotar. Tá bom? Adotada a sua sugestão. Só que vai ser o contrário. Eu que vou eliminar o careca aqui da minha vida. Acho que você não vai querer. Vou com gosto, vou babando ainda por cima. Acho que não. Eu tenho certeza que sim. Por sinal, olha só, o pessoal da Contra Grife mandou camiseta. A gente sempre coloca aqui no canto as camisetas da Contra Grife. Mas essa aqui veio extra, que eu não tinha encomendado, porque eles tinham visto Depois de Horas do Scorsese e fizeram uma lembrada que eu adoro o Scorsese e mandaram, né? Olha só. O Scorsese merecia um vídeo, né? O que vocês acham? Vale um perfilzão do Martin Scorsese aqui no Mundo Nerdovski? Vale, né? O Scorsese é foda. Entra lá nas nossas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, que a gente está querendo mais gente para seguir a gente. Eu sinto que tem cada vez mais gente seguindo a gente. Sim. Mas sabe que eu sinto que tipo tem muito? Porque o meu Instagram pessoal tem uma galera que segue. E o Instagram do Mundo Nerdovski começou anos depois, está quase alcançando já. Então eu acho isso muito da hora. Entra lá no meu blog no UOL, robertosadowski.uol.com.br, procura nas bancas a TV Flix e várias coisas acontecendo, né? E se você assistir ao Mundo Nerdovski no cinema, que estamos no cinema,
Comenta aqui embaixo também, fala o que você achou do nosso antes do filme com o Mundo Nerdovski, que tá lá. Em quais cinemas que tá? Tá no Cinemax, Cinépolis, Kinoplex? E vários outros. Vários outros dessa, é uma rede grande, né? Tá lá no Flix Channel. Flix Channel. Então dá uma olhada lá no cinema e se você assistiu nós lá, diga oi também. Posso terminar já? Eu quero acabar de beber minha cerveja. Então, tchau. Acabou. Acho que você não vai gostar do negócio do René não, hein?